Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Seguinte, vou falar alguns pontos importantes da aula passada, que eu mandei para vocês para realizarem a atividade. No final desse vídeo eu vou corrigir a atividade da aula passada. Lembrando algumas coisinhas. Quem viu o vídeo que eu mandei, o linkzinho do vídeo, já tá entendendo um pouquinho da nomenclatura. Hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Pelo nome, dá para vocês entenderem, dá para prever o que haverá nessa minha ligação, nessa minha cadeia. Hidro, de hidrogênio, carbonetos com carbono. Então, se minha cadeia orgânica só tem carbono e hidrogênio, eu digo que ele é um hidrocarboneto. Tudo bem? Todas as nomenclaturas que a gente vai ver daqui para frente ao longo desse próximo bimestre, elas levam em consideração essas três etapas, três encaixes, vamos dizer assim, para dar o nome para esse composto. Todos eles vão ter que ter um prefixo, um infixo, que vai estar no nome desse composto, no meio, e um sufixo, a parte final desse nome. Sempre quando eu falo de prefixo do meu composto orgânico qualquer, e aqui hoje frisando os hidrocarbonetos, no prefixo eu vou ter a quantidade de carbonos dessa minha cadeia principal. Como assim, professora? Vou literalmente fazer a contagem desses compostos, ok? Desses carbonos na minha cadeia principal. Essa tabelinha aqui eu preciso que vocês lembrem, decorem, tudo mais, porque a gente precisa lembrar sempre desses prefixos que vamos utilizar. Então, se minha cadeia principal tem um carbono só, o prefixo que eu vou utilizar vai ser met. 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Esses prefixos são bem previsíveis, né? Pentacampeão, 5 vezes campeão, coisas do tipo. Prefixos da nossa língua portuguesa. Então, eu vou literalmente contar quantos carbonos tem na minha cadeia e, a partir disso, dar um prefixo para esse meu hidrocarboneto. Nesse exemplo aqui, eu tenho quantos carbonos? Essa é a minha cadeia principal, né? Não tem nada de ramificação nem nada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos na minha cadeia principal. Só o carbono que eu vou contar. Qual o prefixo que eu utilizaria? Pent. Ok? Tudo bem? Se na minha cadeia, né? Então, a gente já sabe o prefixo desse meu composto, que vai ser pent. O próximo ligante que eu vou fazer é o infixo. Eu vou observar na minha cadeia carbônica como que estão as ligações entre os carbonos. Falei para vocês que a figura principal sempre é o carbono. Se eu tenho só ligações simples entre esses meus carbonos, o infixo que eu vou utilizar é an. Se na minha cadeia, porventura, tem algum composto que tenha ligações duplas entre carbonos, eu vou utilizar o infixo en, ok? Se eu tenho 3 ligações entre esses 2 carbonos, eu vou utilizar o infixo in. Então, an para carbono ligações simples, en para ligações duplas e in para ligações triplas, ok? Então, nesse meu composto, eu só tenho ligações simples entre os carbonos, então eu vou utilizar o infixo an. Se em algum momento eu tiver alguma ligação dupla ou tripla, no nome do meu composto tem que aparecer esse infixo, representando que eu tenho uma ligação dupla ou tripla. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero só que vocês entendam esse inicial, ok? E por último, o sufixo. O sufixo é a parte mais simples, é o nome que a gente dá para aquela função daquela minha cadeia.
Falei para vocês que a gente está vendo só hidrocarbonetos. Só tenho só carbono e hidrogênio. A minha função é hidrocarboneto. Por mais que esse seja mais simples, a gente nem fala que é uma função, os hidrocarbonetos. Todos os compostos que só tem carbono e hidrogênio vão terminar com o sufixo O. Ok? Então, aqui, nesse exemplo que eu fiz, a gente vai olhar, fazer a contagem dos carbonos para dar o prefixo. A gente já viu que é pente, para 5 carbonos. Entre os carbonos, eu tenho só ligações simples em toda a minha cadeia. Então, o meu infixo é AN e o sufixo O, que é um hidrocarboneto. O nome desse meu composto, então, é o pentano. Vamos lá, continuando. Então, para todos os hidrocarbonetos, eu tenho que levar em consideração os 3 componentes do nome. Tem que ter um prefixo, um infixo e um sufixo. Prefixo para a quantidade de carbonos. Então, eu vou contar os carbonos que eu tenho na minha cadeia. Por exemplo, aqui eu tenho 4 carbonos. O prefixo para 4 carbonos é but. Met, et, prop, but. Ok? Diferente do exemplo passado, nessa minha cadeia principal aqui, eu tenho uma ligação dupla. Toda vez que eu tiver uma ligação dupla entre os carbonos, essa minha ligação dupla ela precisa ser evidenciada no meu composto, ok? Toda vez que eu tiver uma insaturação, né, uma ligação dupla ou uma ligação tripla, eu preciso enumerar a minha cadeia, porque eu preciso evidenciar aonde que está essa minha ligação dupla. Se eu fizer a enumeração dessa cadeia aqui, por exemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A minha ligação dupla vai estar entre o carbono 2 e carbono 3. Eu preciso evidenciar isso. Como que a gente vai fazer? Eu vou indicar o menor número para indicar onde está essa minha ligação dupla. Falei no vídeo passado que quando eu tenho um ligante duplo na minha cadeia, o infixo é em. Só que, ao colocar esse em, eu preciso identificar aonde que está essa minha ligação. Então, seria o but 2, menor número, em. E o sufixo para hidrocarboneto sempre vai ser o O. Professora, fica esse nome bizarro mesmo? Sim, pela nomenclatura da IUPAC, que é como se fosse a fiscalização, vamos dizer assim, de compostos químicos, a gente tem que colocar dessa forma. Na nomenclatura antiga, eu podia deslocar esse 2 para o início da palavra. Ficava mais bonitinho, dava até para ler. Mas agora, pela nova nomenclatura, eu tenho que evidenciar onde está a minha ligação dupla. Então, but 2 em, de ligação dupla, e o O de hidrocarboneto. Ok? Tentem fazer a nomenclatura desse meu composto. Nessa minha cadeia aqui, a minha cadeia já não é mais aberta. Ela é uma cadeia fechada. Toda vez que eu tenho uma cadeia fechada, eu preciso evidenciar no meu nome que a minha cadeia é fechada. Mesmo esquema. Tenho quantos carbonos nessa minha cadeia? Se a gente contar, vamos ver que tem 4 carbonos. Nomenclatura para 4 carbonos, but. Mas eu tenho que evidenciar que minha cadeia está fechada. Então, eu tenho que colocar a palavra ciclo, evidenciando que está fechada. Assim como no exemplo anterior, dá para vocês observarem que eu tenho ligação dupla entre o carbono, que eu enumerei aqui como carbono 1 e o 4, e o carbono 2 e 3. Nesse caso, eu preciso evidenciar aonde estão as minhas ligações duplas. Então, eu tenho ligação dupla no menor número no carbono 1 e no carbono 2. Então, tenho quantas ligações duplas no meu carbono? Na minha ligação. Tenho 2. 2 de em,
ligações duplas, e o O do meu sufixo. Meu prefixo, então, a quantidade de carbono. Aqui, como é um ciclo fechado, ciclo but. 1, 2 de em, ligação dupla. E como só tem carbono e hidrogênio, novamente não coloquei aqui os hidrogênios, mas eles estão subentendidos. 2, 3, 4. Carbono e hidrogênio, sufixo O. Ok? Nesse último exemplo, eu só tenho 2 carbonos. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, então tenho que colocar aqui os hidrogênios dele. Como que seria o nome desse meu composto? O prefixo para 2 carbonos, et. Só tenho ligações duplas entre os carbonos, só tenho ligações entre esses carbonos aqui. Eu tenho ligações triplas, o infixo para ligação tripla, in. E o sufixo O. Por que eu não preciso colocar número? Porque eu só tenho ligações entre 1 e 2. Então, é o etino, ok? Na aula anterior, eu pedi que vocês fizessem os exercícios da página 60, o 2 ao 4. Na questão número 2, ele deu 6 compostos e pediu para vocês verificarem se o nome estava correto. Por que não está correto? No vídeo anterior, eu falei para vocês que essa nomenclatura é antiga. Esse número aqui na frente, que ele evidenciou, não pode mais ficar aqui na frente. É claro que fica melhor para se ler, mas eles não podem ficar aqui na frente. Tem que estar representando aonde está essa minha ligação dupla. Então, não é 2-penteno, é pente 2-eno. Pente, 5 carbonos. Aonde que está a minha ligação dupla? No carbono 2 e 3, então o menor número 2, em, que representa a minha ligação dupla, e O de hidrocarboneto. Um butino é o nome errado, tem que ser but in um ino. But, 4 carbonos, in, ligações triplas, uma ligação, em 2, in, 3 ligações. Em qual carbono? No primeiro carbono. Tudo bem? E 1,2 butadieno é a nomenclatura errada, é a nomenclatura antiga. Tenho que evidenciar esse 1 e o 2, aonde eles estão, essas ligações. Butadieno. Então, eu tenho 2 ligações duplas. Aonde? No carbono 1 e no carbono 2. 1,2 dieno. Butano tá certo. Ciclo propano tá certinho, não tem nenhuma ligação dupla. Não tem ligações duplas nem triplas. E esse, por último, é o ciclo pentadieno. Ciclo, cadeia fechada, pente, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu preciso evidenciar onde que tá essas ligações duplas. Ele falou para mim que tá no carbono 1 e no carbono 3. Como que fica o nome correto? Ciclo, pente, onde estão as ligações? 1, 3, dieno. Ok? As estruturas, né? Que é a questão número 3. A partir do nome, tem como montar a estrutura desse meu composto. Então, estão as estruturas aqui. Confirmem aí se vocês fizeram certo. E na questão 4, ele fala de um composto que é liberado e que faz amadurecer as bananas, que é o eteno. O eteno, quando a gente coloca abacate, a banana, é o gás que é liberado a partir do amadurecimento das frutas. Ele é liberado e faz com que a fruta ela amadureça. O nome desse composto é eteno. Como que é a estrutura dele? Et,
2 carbonos em ligações duplas entre esses carbonos e O de hidrocarboneto. Carbono 2, 2 ligações entre eles, eteno.